graça e paz da parte de Cristo. Que bom estar aqui novamente com você, né? Eu fico maravilhado quando chega o dia de gravar esse programa para poder estar falando um pouco das verdades de Deus, né? Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, apesar de não ser um teólogo, né, um grande conhecedor, mas aquilo que eu conheço, né, o pouco que eu tenho buscado de Deus, eu não quero guardar para mim, eu quero dividir com você e com o maior número de pessoas possíveis. Então eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, através desse programa, entrando na sua casa para abençoar a sua vida através dessa palavra das verdades de Deus, ok? Hoje eu quero trazer uma palavra, né, que está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a história, né, de uma mulher que tinha perdido o marido, né, estava passando uma situação bem constrangedora, muito difícil. Já já nós vamos ler esse texto, mas eu quero de antemão dizer o seguinte, que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, ok? Quando você deposita a sua fé na direção correta, quando você exercita a sua fé na direção correta, entende? Quando você direciona a sua fé, o seu olhar para o lugar certo e para a pessoa, o Deus correto, as coisas tendem a mudar. A Bíblia vem dizer em Hebreus que nós precisamos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e viemos correr, né, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a gente não pode mudar de direção. Até o próprio Deus, quando Moisés, né, morreu, né, que não entrou com o povo na terra prometida, e que Deus agora entrega a missão de entrar na terra prometida para Josué, uma das primeiras lições que Deus fala com Josué é lembrar para ele tudo que ele tinha aprendido com Moisés acerca da palavra, né? Olha, Josué, segue o que você aprendeu, né, com o meu servo Moisés, medita no livro desta lei, continua meditando, né, de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo que nela está escrito, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque aonde tu colocar a planta do teu pé, uma vez fazendo isso, tu vai ser bem sucedido. Em todo lugar que tu colocar a tua mão, tu vai prosperar. Então observe que Deus, ele nos dá a direção correta para sermos abençoados. Deus nos dá a direção correta, para que a gente possa alcançar verdadeiramente os seus benefícios. Deus, ele nos dá a chave, né? Ele nos dá o código, vamos dizer assim, para que a gente possa se tornar mais que vencedores em todas as coisas, em todas as etapas. Porque a gente sabe, querido, que enquanto estivermos nesta terra, o próprio Jesus disse que a gente ia ter muitas aflições, a gente ia ser afligido em muitas áreas, mas ele disse, mas não perca o ânimo por causa disso, né? As lutas, as dificuldades, as aflições, ela não vem para te derrotar, né? Muitas das vezes a gente se entristece com algumas situações, isso é verdade, até porque somos seres humanos, porém não podemos ficar presos em nada disso. Quando você está verdadeiramente na direção certa e na direção correta, por mais que seja difícil as dificuldades que você passa, mas você vai passar por elas e elas se tornarão passado daqui a pouco, entende? Com certeza absoluta, qualquer situação que você passar, daqui a pouco vai se tornar passado. Até as coisas boas que acontecem, daqui a pouco é passado, e você tem que estar com a sua direção em dia, né, para você estar buscando coisas novas, estar sempre se fortalecendo, para você verdadeiramente suportar. O próprio apóstolo Paulo orientou na igreja de Éfeso, o que ele disse no capítulo 6, no versículo 10. No demais, irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais, né? Sobretudo, ele vai começando a dizer, sobretudo,
se revista, né, da armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Ele disse: se você se revestir da armadura, qual é a armadura de Deus? É o conhecimento da palavra. É aquele mesmo conselho que Deus deu para Josué, dizer: olha, você precisa se revestir dessas verdades, porque essa verdade vai te blindar. Essas verdades vai te deixar fortalecido, não em si próprio, mas em Deus. Quando você se enche das verdades de Deus, você não fica forte com a sua força, você não fica sábio com a tua sabedoria, você não fica rico com a tua riqueza. Tudo que você vai ter vai ser de Deus, né? Eu costumo dizer que o meu maior patrimônio é a presença de Deus na minha vida. As outras coisas são coisas que o Senhor me abençoa para me usar e usar bem enquanto eu estiver nessa terra. No entanto, eu não posso me prender a nenhuma delas, porque tudo fica aí, nada você leva dessa terra. Por esse motivo, o teu maior patrimônio e o meu tem que ser a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai nos conduzir ao céu. Não podemos perder essa direção. No entanto, enquanto nós estivermos nessa terra, essa direção, essa visão direto, olhando para Jesus, vai nos... vai nos beneficiar em algumas áreas da nossa vida, até porque vai nos dar força para vencer as lutas e as aflições. Como já disse sobre a questão de Éfeso, você tem que se revestir com a armadura, porque com essa armadura você vai resistir o dia mal, o escudo da fé vai apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação vai blindar a sua mente, a coraça, enfim. Você vai ler lá Efésios capítulo 6 e o verso 10, e você vai ver o verdadeiro significado da armadura de Deus. Mas o texto que eu quero trazer nesta noite, para basear a questão da sua direção, da maneira como você vai direcionar a tua fé e a tua visão, eu tenho aqui esse texto de 2 Reis capítulo 4, quando essa mulher chegou a Eliseu dizendo o seguinte, presta atenção nisso aqui, diz assim, ó: e uma mulher, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre o teu filho, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Olha bem, o que é que eu quero trazer? Olha como essa mulher chegou até o homem de Deus, ou vamos dizer assim, porque o profeta aqui estava representando Deus, representando o nosso Cristo, não é? Então olha como é que ela chega diante de Deus, cheia de problema, cheia de dificuldade. A morte estava reinando na casa dela, a morte, né, estava reinando na vida daquela mulher. O marido dela morreu. Agora, o que mais que estava reinando na casa dela? As dívidas. Ele morreu e ficou uma dívida imensa para ela pagar, entende? Então ela se apresenta diante de Deus, vamos colocar assim, com todos esses problemas, com todos esses sintomas, com todas essas aflições, mas ela
fez algo que eu e você devemos fazer quando estamos passando por algum problema. Ela veio na pessoa certa, ela veio colocar a sua fé e direcionar a sua visão de fé na pessoa certa, não na pessoa errada. Lembra o que Deus falou para Josué? Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, mantenha o foco. Essa viúva, ela fez saber a Eliseu, disse: olha, o meu marido temia o Senhor. Então a sua casa era uma casa que tinha, né, como ponto de direção Deus como seu Senhor e como Salvador. Então ela foi clamar a quem? Ao homem de Deus. Ela disse: olha, a situação é essa, o meu marido morreu, nos deixou uma dívida muito grande. Então a situação estava completamente contrário àquela mulher, mas quando ela se propôs no seu coração em buscar ao Senhor, é por isso que a Bíblia diz: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu Deus a Ele enquanto Ele está perto. Deus está aqui, Deus está na sua casa, Deus está na minha casa, Deus está ainda disponível para que a gente clame a Ele, e Ele vai nos responder, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, clamas a mim, que te anunciar-te-ei e responder-te-eis com coisas grandes e firmes que não sabe. O problema é que muitas das vezes, ao invés de nós irmos imediatamente à pessoa certa, ao Deus certo, a gente começa, entende, a pular para o lado, a pular para o outro, entende? E aí às vezes deixamos de receber o que Deus tem para nós, porque nós não estamos colocando a nossa visão e a nossa fé diante do Deus Todo-Poderoso. Essa viúva não, ela foi direta ao homem de Deus, e ele chegou e disse assim: mas como posso eu te ajudar? Como posso, o que devo fazer? O que posso fazer por ti? O que é que você tem em casa? Ela disse: não tem nada a não ser uma botija de azeite. Essa botija de azeite hoje, querido, pode ser a sua fé, entende? A credibilidade que você tem em Deus. E essa unção, essa fé, essa medida de fé que a Bíblia diz que Deus repartiu para cada um a medida de fé, entende? É o que ela tinha, uma medida de azeite. O que ela tinha naquele momento era uma medida de azeite. Você, de repente, o que você tem aí é uma medida de fé. É aí que você tem que apresentar essa fé para esse Deus, que Ele vai multiplicar e transformar essa sua fé em resposta positiva, em benefícios para mudar a situação em que você está vivendo. Porque observa bem, às vezes eu vejo muitos pastores, muitas pessoas dizer assim: existem os pregadores, né, de teologia da prosperidade, etc e tal. A questão é que quando Jesus veio, Ele não veio só para salvar o ser humano, Ele trouxe um pacote, entende, querido? Ele trouxe um pacote que a palavra Souza, que ele expressou essa palavra, essa frase, essa palavra para aquela mulher do fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou. E observe que não foi só a cura, aquilo mudou a história daquela mulher, né? Ela saiu de casa com um foco. Qual foi o foco dela? Jesus. Então ela adquiriu a fé, aquilo era a fé que ela adquiriu, né? Vamos dizer assim, era a botija de azeite dela. Ela disse: eu vou com essa fé, com essa botija de azeite, e se eu tocar na orla das vestes desse homem, eu ficarei sã. Foi assim que ela se aproximou de Jesus, entende? Com essa fé. Isso apenas tocou na orla das suas vestes, foi o suficiente para extrair de Deus a mudança para a sua vida, a cura do fluxo de sangue, entende? A reintegração dela para a família, entendeu, querido? A prosperidade voltou para a sua casa com certeza absoluta. Então disse: filha, tua fé te salvou de todas essas situações em que você estava vivendo, e se você permanecer firme, por fim tu ganhará a vida eterna. Porque a Bíblia diz assim, ó: não há quem não deixe pai, mãe, filho, filha por amor de mim, que não ganhe nesse tempo presente 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Então a prosperidade, a cura, a libertação, entende? A paz, a alegria, está tudo ali junto nesse pacote que Jesus trouxe. Não é uma questão de teologia de prosperidade, entende? Até o porquê eu entendo de que você não deve buscar essas coisas. Essas coisas são acrescentadas quando você dá prioridade ao reino. Essa mulher
aqui de 2 Reis capítulo 4, essa viúva, ela fez o quê? Ela deu prioridade. Ela disse: não, eu vou até o homem de Deus, vou colocar diante dele a minha situação, vou colocar diante dele o que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que dali vai sair um bom conselho, dali vai sair uma direção. E realmente Deus sempre tem um conselho extraordinário, maravilhoso para nos entregar. Para de buscar, querido, sabe, em outras fontes. A fonte é Deus. Não existe outra fonte de bênção a não ser Deus. A Bíblia vem até dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Somos abençoados, somos livres, somos libertos. Então olha bem. Então Eliseu disse para ela assim: declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Declare a sua fé em Cristo. Declare a sua fé em Deus. Diga: Deus, eu creio em Ti. O que eu tenho aqui é minha fé. O que eu tenho aqui é a certeza de que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Eu creio nisso, eu confio nisso. E quando você deposita essa fé no Senhor Jesus, a resposta vem imediatamente. Então Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí ele disse assim: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Uma coisa também que eu aprendo aqui é que, né, a morte estava reinando na casa dessa família, a falência, né, a dificuldade financeira, estava tudo reinando aqui. Então uma atitude de fé dela, entendeu? Ao olhar para Deus, ao olhar para Cristo, ao olhar para o homem de Deus, as coisas começaram a mudar. Mas ela precisava também não só expressar a sua fé, mas ter um coração puro, um coração perdoador. Entende? Porque isso, olha, vai, pede vasos emprestados a toda a vizinhança. Significa que ela tinha um bom relacionamento com toda a vizinhança a seu redor, porque ela pediu vasos emprestados e não foram poucos. E com certeza todo mundo, entendeu? Se disponibilizou em emprestar. Então, existe essa questão de você também fazer uma análise no seu coração e na sua vida para saber se você não precisa perdoar alguém, se você tem alguma queixa contra alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Entende? Enquanto nós estivermos neste mundo, entende, querido? Você vai ser sempre tentado a odiar, a criticar, a maltratar, a não perdoar. Você vai ser sempre tentado para essas coisas, mas não deixe essas coisas, sabe, entrar no seu coração. Você vai ser decepcionada, as pessoas vão te decepcionar, você vai ficar, sabe, você vai se decepcionar com pessoas que muitas das vezes você não imagina. Não posso, não acredito, mas vai. Só que essas coisas não podem tirar o teu foco de Deus. Não pode deixar essas coisas entrar no seu coração. Talvez essa viúva, alguns daqueles vizinhos tenha maltratado ela em algum momento, entende? Tenha criticado ela em algum momento, mas ela não quis nem saber disso, porque o foco dela não era essas coisas, o foco dela era Deus. O foco dela era buscar de Deus recursos necessários para mudar a sua vida e não deixar os seus filhos e trabalhar como escravo para ninguém. Então ela foi para a pessoa certa, ela buscou uma direção correta para a sua vida. Então no versículo 4 diz assim, ó: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Tem momento que você tem que ficar calado. Tem momento que você tem que entrar dentro da sua casa e começar a orar a Deus, só você e Deus e os seus familiares, entende? Exercendo a sua fé, enchendo os vasos de azeite
Uau! Entende? E depois que tudo estiver cheio, depois que você estiver fortalecido, depois que você estiver completamente, entende, certo de que verdadeiramente Deus te respondeu, aí sim é hora de revelar aquilo que Deus fez com você, mas não para qualquer um, revele para o homem de Deus. Olha o que ela disse aqui. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. Uau! Olha como a direção correta traz a resposta. Entende? Olha, quando nós colocamos a nossa fé verdadeiramente em Deus, querido, a resposta vem. Deus não vai deixar de te responder. Deus não vai deixar, Ele é um Pai de amor, Ele cuida, eu cuido de ti, entende? Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da minha família, Ele cuida da sua família. Você tem que entender que ninguém pode cuidar de você mais do que Deus. Não existe. Entende? Então ela fechou a porta sobre os seus filhos, fez aquela reunião com os filhos, vamos dizer assim, e ali Deus estava trabalhando em silêncio na vida deles. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais vaso. Porém ele lhe disse: acabaram-se os vasos, não tem mais nenhum. Naquele momento o azeite parou. A bênção chegou. A bênção chegou, entende? A bênção chegou para a vida daquela mulher. Agora, ela chega para o homem de Deus e faz saber, e diz assim, e disse assim, sucedeu também, e diz assim o versículo: sucedeu, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais vasos. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum, e o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Glória a Deus. Simplesmente pelo fato dela ter pego aquele momento de dificuldade, aquele momento, sabe, de escassez, de falência, de morte, não se desesperou, entende? Naquele momento ali, ela poderia ter entrado em depressão, é ou não é? Em vez de buscar a Deus, poderia ficar falando mal do marido que já estava morto, poderia ficar se lamentando para os vizinhos: minha vida, né? Sabe, aquela choradeira, aquela murmuração: meu marido morreu, me deixou endividado, meus filhos estão prestes a ser levados para ser escravo, não sei o que fazer, ai meu Deus, o que será de mim agora, né? Muitas pessoas, não faça isso. É nesse momento que você tem que parar e ver que existe um Deus que cuida de você e que 24 horas por dia está olhando para você, esperando ouvir o teu clamor, esperando ouvir a sua atitude de fé, entende? Esperando você olhar para Ele, olhar para Deus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não, ela não reclamou com ninguém. Ela foi direto a Deus: Senhor, a minha situação é essa, eu estou endividada, meu marido morreu, meus filhos estão prestes. Olha ela falando com Deus, é uma oração que ela está fazendo, ela está expressando a sua fé, expressando as suas necessidades. Lembra, clamas a mim, né? O que a Bíblia diz, expressando as suas necessidades diante de Deus. Senhor, a minha situação é essa, eu estou endividada, eu estou passando por esse problema financeiro, meus filhos estão prestes a ser levados como escravo, meu marido morreu, como eu vou ficar sozinha dentro de casa? Deus me dá a solução, o que eu devo fazer, entende? E aí, na mesma hora, Deus vê a resposta: o que você tem, filha? Eu tenho fé. Ok, é o suficiente. Então exercite a sua fé, exercite, aleluia, a sua fé, pratique a minha palavra, porque, querido, o segredo de uma vida bem-sucedida está na prática da palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, o próprio Deus deixou registrado o seguinte: disse: olha, se observares atentamente a voz do Senhor teu Deus,
guardar os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Deixa eu falar uma coisa para você: o cristão que está verdadeiramente praticando essas verdades, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ele não precisa buscar coisas, porque as coisas serão acrescentadas por meio da obediência à palavra. A Bíblia diz que as bênçãos seguem e alcançam aqueles que obedecem à palavra de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, presta atenção no que eu vou dizer para você nesse momento. Os teus olhos não pode ter outra direção a não ser Cristo. Cristo é o teu farol. Cristo é a tua fonte de milagre, é a tua fonte de bênção, é a tua fonte de saúde, é a tua fonte financeira. Cristo é a fonte de todas as bênçãos, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, Ele vai nos sustentar. Presta atenção, Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas as aflições e as lutas que vêm sobre nossas vidas não é para nos derrotar. Em muitos casos ela vem até para nos fazer amadurecer e a ficar forte, entende? Até porque a nossa fé precisa ser provada em alguns momentos, a nossa fé precisa ser testada em alguns momentos. O que você não pode é vacilar na fé, é ser firme e constante. Presta atenção no que eu vou dizer. Você não precisa ser um crente que corre demais, e nem pode ser um crente que para. Você precisa ser um cristão constante, ainda que você ande devagar, mas não pare nunca. Continue firme com aquela pegada, sem parar, entende? Não pare, não desista, né? Com pouca força, guarde a palavra e não negue o nome do Senhor. Fique firme na presença de Deus, porque Jesus, no livro de João capítulo 15, ele disse: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que quiser. Entende? Os ramos não podem estar separados da videira, tem que estar ligado. E nós vamos estar ligados nessa videira através, entende, do conhecimento da palavra, olhando para ele sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Fique firme, seja fiel a Deus, seja leal a Deus, entende? Que com certeza absoluta Ele vai fazer multiplicar o seu azeite. Se você está passando por algum problema financeiro, por alguma dificuldade, presta atenção, não desista por causa disso. Vá buscar em Deus solução, que Ele vai te dar a direção correta para você sair dessa situação difícil, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra verdadeiramente venha produzir o efeito no seu coração, aquele efeito que você está precisando, tá bom? Eu sou o pastor Irã Nunes, faço parte do Projeto Alos. O nosso templo, né, o templo do Projeto Alos, está lá situado em Rio Grandina, Marigá. O endereço está aqui, passando no rodapé da sua TV. Os trabalhos lá é terça, sexta e domingo, tá bom? É um lugarzinho pequeno, você vai gostar, você vai ser bem recebido e será um prazer imenso se você for um dia lá no Projeto Alos para adorar a Deus junto com a gente. Mas não se esqueça disso, viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Eu tenho certeza que perto da sua casa tem uma igreja, tem um pastor amado, um homem de Deus que prega a palavra. Você não pode deixar de buscar a Deus, tá bom, querido? Que Deus abençoe sempre a você e a sua casa e a sua família, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre a sua família, sobre seus filhos, para a glória de Deus e nossa alegria. Fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.